Olá, eu sou Mark Baroni, nesse episódio do podcast Saúde Crônica em Foco. E no episódio de hoje temos a honra de receber Mônica Andrés, psicóloga, especialista em psicologia hospitalar e mestra em psicologia clínica pela USP, cofundadora e diretora-presidente da ACT Promoção da Saúde. Mônica é uma das principais referências no Brasil em advocacy, principalmente na área de combate ao tabaco e é, em fatores de risco para condições crônicas não transmissíveis. Além disso, não posso deixar de mencionar que a Mônica ela é membro da Comissão Consultiva do Fórum Intersetorial de Condições Crônicas Não Transmissíveis do Brasil, Fórum CCNTs, já há muitos anos. Então, muito contentes em tê-la hoje conosco, Mônica. Obrigada, Mark. Eu é que agradeço, acho que é uma honra estar aqui, né? Acho que tanto pela parceria que nós já temos há tanto tempo, né? Quanto pelos temas que vocês abordam, né? E pela possibilidade de estar fazendo parte dessa nova iniciativa, né? Do podcast Saúde Crônica em Foco. Então, agradeço demais e estou muito honrada de estar aqui com você hoje. Que bom, o prazer é todo nosso. Mônica, eu mencionei que você é uma referência nacional, mas na realidade eu cometi um equívoco, porque você é uma referência internacional, né? E nós vamos começar por aqui a nossa conversa de hoje, porque há muito pouco tempo você recebeu um prêmio da Organização Pan-Americana da Saúde e Organização Mundial da Saúde, que tem a ver com esse seu trabalho já de décadas. Acho que se você puder contar um pouco para a gente sobre esse prêmio, né? A importância desse prêmio e as razões para ter recebido esse prêmio, seria ótimo. Bom, primeiro agradeço as palavras também, né? Sempre muito gentis. Fiquei muito feliz em receber esse prêmio, né? Esse é um prêmio que é dado anualmente pela Organização Mundial da Saúde, em comemoração ao Dia Mundial Sem Tabaco. Então, todo ano, o Dia Mundial Sem Tabaco ele é celebrado em 31 de maio, e todos os anos a organização ela elege um tema principal, né? Visando a dar visibilidade para a necessidade das políticas públicas de controle de tabaco. Então, pode ser a questão, às vezes, da publicidade, a questão do risco da iniciação pelos jovens, a questão da cessação do tabagismo, ou seja, são diversos temas, né, que eles elegem a cada ano. E também com esse objetivo, né, de dar visibilidade e, ao mesmo tempo, também reconhecer o trabalho, né, de pessoas que atuam nessa área, eles oferecem esse prêmio, né, por ocasião do Dia Mundial Sem Tabaco. E eu fiquei muito feliz de receber agora em 2026, né, esse reconhecimento internacional. Eu venho trabalhando, né, com essa área desde 1999, né, ainda quando eu estava na área hospitalar, então trabalhando como psicóloga, em programas de cessação do tabagismo, né, então ajudando fumantes que tinham a dificuldade de parar de fumar e estavam já com problemas de saúde, muitas vezes graves, né, associados a isso. E depois eu comecei a expandir um pouco a minha atuação no sentido de verificar que, né, era importante não só atuar junto à pessoa, né, que quer parar de fumar ou precisa parar de fumar, mas em todo o contexto em que ela vive, né? Porque nós tínhamos no passado, para quem é mais velho deve se lembrar, uma normalização muito grande do ato de fumar. Então, se fumava em qualquer lugar, em qualquer situação, né? Era considerado bonito, charmoso, e as pessoas então iniciavam facilmente, principalmente na adolescência, e depois tinham uma grande dificuldade em deixar de fumar. Então, eu comecei daí a atuar também nesse âmbito da promoção de políticas públicas, junto com a Paula Jones, né? Fundamos a ACT Promoção da Saúde em 2006, então nós estamos completando agora 20 anos, né? E ao longo dessa trajetória a gente troca muito, né? Eu acho que não só com os parceiros e as pessoas que atuam nessa área do Brasil, né? Quer dizer, então, pessoas da sociedade civil, pessoas da academia, do governo, mas também com parceiros internacionais que vivem muitas vezes os mesmos desafios, né? E que podem contribuir para avançar nas políticas a partir das experiências que são adotadas internacionalmente. E eu acho que esse prêmio é fruto desses anos todos, né, aí de dedicação, de trabalho,
e para mim é uma satisfação muito grande ter recebido pessoalmente o prêmio, né? A gente já tinha recebido como ACT, mas pessoalmente foi a primeira vez, fiquei muito feliz. É um prêmio muito merecido, sem dúvidas, e a própria sigla ACT tem a ver com esse trabalho, né, de origem que vocês Isso. realizavam A e ACT continuam ela realizando. nasceu. Isso, e ela nasceu com esse objetivo. Então, o ACT vem de Aliança de Controle do Tabagismo, né? E depois, a partir de 2013, mais ou menos, a gente começou a expandir um pouco o escopo de atuação para englobar os demais fatores de risco das condições crônicas não transmissíveis, porque nós observamos que havia-se já alcançado avanços, né, no controle do tabaco. Algumas políticas se mostraram muito eficazes, né? Então, a restrição da publicidade, a inserção das advertências sanitárias, a questão de política tributária, né? As leis antifumo, né? Mudando o ambiente. Então, nós vimos que isso tudo já tinha um impacto muito grande e poderia também ser favorável para a gente ter a redução de, por exemplo, os índices de sobrepeso, obesidade, né, ou outros problemas do uso de álcool que estava crescente no Brasil. Então, a gente viu a necessidade também de fortalecer as políticas para a prevenção dos demais fatores de risco das condições crônicas não transmissíveis. Então, nós começamos a expandir um pouco o escopo de trabalho, de modo que a gente também acabou mudando o nome, né? E passamos a nos chamar ACT Promoção da Saúde, né? Mostrando que ali existia mais do que só o controle do tabagismo, mas também a dedicação à prevenção dos fatores de risco, visando a promoção da saúde. Por isso que a gente acabou adotando esse Uhum. complemento aí ao longo do tempo. E, Mônica, graças ao trabalho, né, esse trabalho que você participou muito ativamente, né, foi uma das líderes desse trabalho, o Brasil se tornou um dos modelos, né, na área de enfrentamento do tabagismo, né, redução Isso. aí dos índices, né, o número de pessoas que usam, né, que fazem uso de Uhum. cigarro, né, e outras formas de tabaco. É, então, acho que se você pudesse contar um pouco para nós o quão, né, Sim, importante isso foi e expressiva foi esse ganho, né, sim. né, com essas políticas que foram desenvolvidas nesse sentido. Olha, eu acho que o Brasil realmente ele se tornou uma referência, né, nessa área. Se a gente pensar que em 1989 nós tínhamos em torno de 35% de fumantes no país, né? E hoje esse índice está em 11,5%, então você vê que foi uma realmente expressiva conquista, né, na redução do número de fumantes no Brasil, né? Então, isso se deve justamente a uma série de medidas que foram implementadas ao longo do tempo. É claro que aí a gente tem assim muita gente que esteve envolvida, né? Muita gente que eu acho que tem o seu papel, né, nessa mudança. Então, nós tivemos órgãos do governo, inclusive como o INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer, que sempre atuou muito com esse tema. Depois nós tivemos a formação da CONIC, que é a Comissão Nacional para a Implementação da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, que é o tratado internacional que tem ali todas as recomendações das medidas a serem adotadas. E nós temos aí a CT Promoção da Saúde como uma organização que eu acho que sempre atuou muito fortemente com o tema, mas várias outras, né? Sociedades médicas, o próprio fórum, né, com a gente nessa batalha. Então, a gente tem aí um histórico de eu acho que o que é muito interessante que é uma cooperação, né, e um fortalecimento mútuo, né, quando a gente une esforços mesmo em torno de uma causa, né? E o Brasil se tornou referência porque ele foi capaz de adotar políticas importantes, né? Então nós tivemos ali desde os anos 2000, né, começando a discussão da restrição de publicidade, por exemplo, né, a inserção das advertências nos maços, já o programa de cessação do tabagismo inserido no Sistema Único de Saúde, né? Então foram medidas importantes. E depois foram ainda adicionadas outras medidas, como a questão das leis antifumo, né? Que São Paulo teve um papel muito importante, né? Adotando essa lei em 2009. 2008, nós tivemos a honra de ter levado, né, essa ideia para o governador, na época era o José Serra,
Um mês depois ele apresentou a proposta de lei, e aí nós tivemos a tramitação e tudo mais. Em 2009 essa lei foi adotada. E a partir da lei antifumo de São Paulo, 8 estados acabaram adotando leis semelhantes, e 2 anos depois nós conseguimos a aprovação da lei nacional, né? Então, isso eu acho que é assim um case, né, que muito nos orgulha, assim, porque até hoje a gente recebe pessoas de fora do Brasil para saber um pouquinho dessa experiência, né? Como é que foi essa implementação, como é que foi todo esse processo. Tivemos também outras medidas, né? Como elevação de preços e impostos, tivemos a questão mesmo do avanço, né? Na restrição em relação à publicidade ou a questão da própria dos pontos de venda e tudo mais. Mas a gente segue com desafios, né, Marco? Então, assim, a gente sempre fala que por mais que a gente tenha tido essa conquista, infelizmente, algumas medidas não tiveram continuidade, não puderam ser plenamente implementadas, né? A gente tem uma indústria do tabaco que reage fortemente a qualquer nova medida, né? Tentando adiar ou evitar que ela seja implementada. E por isso a gente tem também ainda muitos desafios. A gente não pode parar, não pode achar que já conquistou e então está tudo bem. Não, tanto que a gente viu, infelizmente, no última pesquisa Vigitel, um aumento de consumo de tabaco, de produtos de tabaco no Brasil, coisa que a gente não via, né, nesses últimos 20 anos aí. Então, realmente, acho que fica uma lição aprendida muito grande, né, de que tanto para o tabagismo quanto talvez para todos os outros, né, fatores de risco, tem que ser medidas contínuas e contundentes, né? A gente não pode realmente parar. É importante a gente destacar que a gente está falando também sobre esse tema, né? Porque muitas vezes se imagina o tabagismo como um fator de risco para DPOC, para câncer de pulmão, mas é mais do que isso, né? Para a maioria Sim, das condições crônicas, né? O isso. tabagismo é um fator de risco também, né? A gente vê associações aí com hipertensão, dislipidemia, diabetes e tantas outras condições crônicas, né? Então, Sim, claro, né, se a gente falasse só em câncer de pulmão e DPOC, já seria, né, algo, né, a se preocupar demais. Mas o que me chama a atenção na sua fala, Mônica, é que pelo que você está trazendo, a gente pode detectar novas ameaças. Então, sim. esse declínio que foi observado no número de pessoas, né, usuárias de tabaco. Sim, eu destacaria, acho que 2 fatores aí, né, que a gente está observando, e que contribuíram, acho que para esse aumento, infelizmente, né, que nós tivemos aí do número de fumantes na última pesquisa Vigitel, que são, por um lado, a questão da política tributária, né, porque, de fato, tanto no Brasil quanto globalmente, hoje se sabe que é uma das políticas mais eficazes para a redução de consumo, né? Então, é quando a gente pega no bolso, né, Mark? Então, se o produto é muito acessível, muito barato e está presente em todos os lugares, você facilmente vai consumi-lo, né? Ao passo que se ele tiver menos acessível, for de um preço mais elevado, a pessoa também pensa 2 vezes, né? Ou não consome ou reduz o consumo. E a gente teve no Brasil um problema porque nós tivemos praticamente 8 anos sem nenhum reajuste do preço mínimo de cigarros. Então, isso foi muito ruim, né? Porque a gente via reajuste de uma série de outros produtos, mas não via no cigarro. Então, esse foi um dos fatores que a gente tem muita convicção de que contribuíram para essa inversão aí da curva, né? Da gente de repente começar a ver um aumento de novo, né? E um outro fator que é uma reinvenção, né, da própria indústria do tabaco, trazendo outros tipos de produto para o mercado, que atraem especialmente o público jovem, né? Então, aí os cigarros eletrônicos, por exemplo, como produtos que estão proibidos no Brasil à venda, mas que também foram lançados, né, globalmente, da mesma forma que nós vimos no passado cigarros, né? Então, como produtos modernos, bacanas, consumido pelo público jovem, consumido, né, por influências digitais, né? Então, é uma série de coisas que são investimentos nesse sentido que levaram a população, e especialmente aos jovens, a também
querer experimentar. A gente tem hoje uma preocupação com isso com os jovens, porque na pesquisa PENSE, né, que é feita com jovens de 13 a 17 anos, se observou um aumento de consumo de cigarro eletrônico, né, como se tivesse havido uma migração, né, meio que o produto da moda, né, reduziu o narguile e o cigarro convencional e aumentou o eletrônico, e já na Vigitel, né, que é outra pesquisa que é feita com adultos, apareceu o aumento do cigarro, que aí provavelmente está associado seja a questão do congelamento do preço, seja também, eventualmente, até esse início do cigarro eletrônico, uma vez que às vezes as pessoas depois, estando dependentes, elas acabam mudando, né? Elas acabam ou fazendo um uso dual, ou elas buscam aí o cigarro convencional, porque é mais barato, e aí então pode ser que parte desse aumento também esteja associado ao maior consumo do cigarro eletrônico pelos jovens. Então, esses são desafios que a gente tem atualmente, tem que atuar, né? Levando informação, fazendo campanhas contínuas, né, para jovens e para a população geral, e também atuando em termos de aumento de preços, fiscalização de mercado legal, todas essas coisas que a gente sabe que são importantes para a gente não ter aí uma nova geração de fumantes, né, que poderia comprometer todo um trabalho de muitos anos e de sucesso, né, que o Brasil teve nessa área. Hum. Mônica, aproveitando esse seu alerta sobre a tributação, né, do cigarro, que ela não foi Sim, reajustada, eu queria que a gente falasse um pouquinho também sobre outro tema que a ACT tem trabalhado diretamente, que é a tributação dos alimentos não saudáveis, né? Alguns preferem nem chamar isso. de alimentos, né? Chamam de produtos não É, saudáveis, produtos, né? né? Aham. Mas que houve avanços, né? Mas me parece que ainda tem um caminho a ser percorrido, né? Se você puder comentar. Isso. Essa política tributária, né, ela se revelou algo fundamental, né, não só para a questão do tabaco, mas também para os demais produtos nocivos à saúde e até nocivos ao meio ambiente, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de que produtos como os produtos ultraprocessados, né, não deveriam ser mais baratos do que os produtos saudáveis, é um pouco nessa linha, né? Porque se eles forem mais baratos, mais acessíveis, eles acabam sendo mais consumidos pela população. Muitas vezes até pela população de menor renda, agravando desigualdades no país, né? E a mesma coisa para o álcool, por exemplo, né? Bebida alcoólica também não deveria ser mais barata do que um suco, do que uma bebida saudável, por exemplo, né? E hoje a gente vê uma inversão, né? Então, cigarro mais barato, né? Bebida alcoólica mais barata, ultraprocessado mais barato do que produtos saudáveis. E isso nos leva a perguntar, né? O que que nós estamos buscando então para a saúde da nossa população? O que que nós queremos incentivar? A gente quer incentivar a saúde ou a gente quer incentivar a doença, a dependência e etc. Então, é preciso inverter um pouco esse jogo, né? E em função disso, nós da CT trabalhamos muito fortemente pela aprovação do imposto seletivo para produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. E aí, isso acabou sendo aprovado no final de 2024, né? Então, nós tivemos a discussão da reforma tributária no país, e no final de 2024 a gente teve finalmente a aprovação do imposto seletivo para tabaco, álcool, refrigerantes, não conseguimos para ultraprocessados em geral, ficou mais restrito a bebidas adoçadas, né? E dentro dessa categoria, ainda mais diretamente os refrigerantes. E também teve, né, em relação às bets, apostas, e alguns veículos e tal, aí contemplando um pouco esse aspecto do impacto ambiental, né? Mas foi uma vitória, acho que sem dúvida alguma, né? O Brasil passar a ter um imposto seletivo para esses produtos é o Brasil assumir que esses produtos não devem ser baratos, não devem ser facilmente acessíveis, né? Assumir que a gente tem que ter uma tributação especial para esse tipo de produto se a gente quer cuidar da saúde da população, né? E com isso também evitar aí a sobrecarga toda no próprio SUS, né? E todas as consequências não só familiares, sociais, mas também econômicas, né, das doenças que são produzidas pelo consumo destes produtos. Então a gente conseguiu avançar, mas passamos por muitos desafios, né? Então, gente querendo que não pode aumentar, tem que ter um teto, né? Então tivemos que lutar para que não tivesse um teto, tivemos que
fazer um trabalho grande, né, junto aos legisladores, mas também junto à população, né, sobre a importância dessas medidas. E conseguimos essa aprovação, porém, estamos aguardando a definição das alíquotas, né? Porque então, assim, tá bom, vai ter um imposto seletivo, mas de quanto, né? E aí, esse quanto pode fazer uma diferença enorme, né? Porque se ele não for suficientemente alto, ele não vai cumprir a função. Mônica, é um tópico importantíssimo, né? Acho que todo mundo que se preocupa com saúde tem que acompanhar essa questão, né, dessas alíquotas que a gente sabe que podem ter um impacto importantíssimo para a saúde de toda a população ou não tem impacto nenhum, né, dependendo do que Isso, for decidido, né? Então, exatamente. realmente essa é uma decisão que a gente tem que ficar atento até para não ter nenhuma daquela surpresa de se decidir, né, no meio da madrugada e, né, de repente ter alguma surpresa, né? Recentemente, a CT Promoção da Saúde lançou um relatório chamado Inflação dos Alimentos, né, que mostrou que, infelizmente, nós tivemos uma maior inflação para produtos saudáveis do que para os não saudáveis, né, o que é o inverso do que a gente acredita que deva ocorrer, né, ou seja, os alimentos mais saudáveis deveriam estar mais acessíveis à população. E não é isso que está acontecendo. Então, nesse relatório é mostrado claramente, né, como os ultraprocessados acabam tendo condições, às vezes, de preços menores do que os alimentos saudáveis. Isso também se reproduziu em um outro relatório que foi apresentado agora, nessa semana, pela FAO, dizendo que também globalmente os alimentos mais saudáveis ficaram mais caros nos últimos 5 anos. Então, eu acho que assim é importante que a gente leve esse tipo de informação não só à população, mas também a todas as pessoas, né, lideranças, tomadores de decisão e tudo, para que a gente possa trabalhar no sentido de mudar isso. A gente achou muito positivo que a cesta básica, por exemplo, tenha ficado isenta de impostos, né? Isso acho que é uma conquista também da reforma tributária, mas a gente precisa ainda dessa definição em relação ao imposto seletivo para que a gente tenha uma conclusão adequada do processo e possa haver um resultado favorável no futuro. Mônica, ainda bem que você tocou nesse assunto, que eu ia pedir exatamente para você comentar sobre a isenção de impostos da cesta básica, né? Então, eu tenho percebido que muitos pesquisadores e tomadores de decisão de outros países se surpreendem com essa medida também do Brasil, né? Porque se fala muito sobre a Sim, tributação, mas se fala pouco sobre a retirada de impostos de produtos saudáveis, né? O que isso. né, não faz muito sentido se a gente for pensar, né? Você só tributa o que é mais, né, o que não é saudável, mas você esquece aqueles que são saudáveis, né? Então, Os realmente é uma essenciais, medida né? uma Isso. medida bastante importante, né, e diferenciada. E acho que tem um outro ganho também, né, que a gente tem celebrado e que a ACT esteve diretamente envolvida com esse ganho, que foi a rotulagem frontal. Se você puder comentar um pouquinho, né, o papel da rotulagem Sim. frontal, e eu não sei se a gente tem conseguido acompanhar se tem tido efeito, né, essa medida. Aham. Eu acho que assim é uma medida também importante. Acho que a questão da cesta básica, acho que foi um elemento também significativo, né, da reforma tributária, que contempla ali os itens essenciais, né, especialmente aqueles mais consumidos pela população brasileira. A gente também defende, né, que com o tempo o governo passe também a incentivar, por exemplo, a alteração, né, a redução de área plantada, por exemplo, com fumo para ampliar a produção de alimentos saudáveis, né? Então é todo um contexto aí que a gente procura incentivar de todas as formas, né? Que a gente possa dar melhores condições de acesso a produtos saudáveis pela população. E em relação à regulagem frontal, né, a rotulagem frontal, quando a gente coloca ali nas embalagens, né, dos alimentos, aquela informação, por exemplo, alto em sódio, né, alto em açúcar, né, que foi um processo também que ocorreu aqui de discussão no âmbito da Anvisa, né, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil.
e em que várias organizações da sociedade civil participaram, né, desse debate, a CT também participou ativamente, é nesse sentido também, né, de levar a informação e permitir que a pessoa possa fazer melhores escolhas, né, porque senão assim, é muito difícil a pessoa ler o rótulo com aquelas letras pequenas, com informações muito técnicas, né, com aqueles nomes de substâncias que estão contidas ali que ela pouco conhece. Então, o objetivo ali da rotulagem frontal é dar uma facilidade, né, para que a pessoa perceba esse produto. Olha, ele é alto em sódio, ele é alto em açúcar. Se eu já tenho uma pressão alta, por exemplo, será que eu devo comer, né? Quer dizer, então fica mais fácil para ela fazer uma melhor escolha. Então, nós apoiamos muito que isso fosse adotado no Brasil. Não foi adotado exatamente o modelo que nós defendíamos, né? Que era ainda mais claro do modelo que a Anvisa adotou, mas obviamente foi um passo importante, né? A gente ter ali essa marca nos produtos e a gente acredita sim, né, que isso ajuda a população a fazer melhores escolhas, né? Assim como aconteceu com o cigarro, né? Houve uma época que ninguém acreditava que a gente ia conseguir ir num restaurante ou numa casa noturna sem ter todo mundo fumando ali, né? E a gente conseguiu. Então a gente tem que ter esse otimismo de que é possível transformar a sociedade para melhor, né? Acho que é isso que eu acredito e você também, né, Marco? Acho que a gente atua muito nesse sentido. Com certeza, excelente mensagem aqui para a gente concluir o nosso episódio de hoje do podcast, né, Mônica, que a gente realmente tem que trabalhar e acompanhar essas políticas públicas com potencial de mudar os ambientes, né, e de Isso, favorecer que as pessoas estejam saudáveis, né, e que a isso, sua saúde seja mantida e que a gente consiga, assim, inclusive, alcançar os objetivos ali, as metas, né, que são estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde, e que muitas vezes a gente não tem conseguido atingir, né, para as condições isso. crônicas, porque também os ambientes não favorecem, né, Mônica? Isso mesmo. Eu acho que a Uhum. gente tem, a gente sabe o caminho, né? Mas a gente precisa fortalecer isso. A gente tem trabalhado muito também agora, né, na CT, um pouco o conceito de prevenção 360, né? Ou seja, vamos olhar para isso tudo em conjunto, né? Então, se você for pensar, o tabaco, por exemplo, ele causa uma série de doenças, um impacto econômico gigantesco, no Sistema Único de Saúde. Mas se você soma isso com o impacto do álcool, com o impacto do consumo dos alimentos não saudáveis, etc., isso se torna uma enormidade. Então a gente está tentando um pouco mostrar isso, sabe? De que é preciso trabalhar de forma integrada, é preciso que a gente alce a prevenção a uma condição de prioridade, né? Então a gente claro que valoriza também diagnóstico precoce, acesso ao tratamento, mas se a gente pode prevenir, ainda melhor, né, Mark? Então, assim, acho que a gente tem que trabalhar muito para que a prevenção das condições crônicas não transmissíveis, que são as condições que mais matam, né, no Brasil e no mundo, elas tenham uma prioridade, né? E que as políticas, então, sejam adotadas principalmente neste sentido, né? Evitando que a doença se instale, né? Então, se a gente conseguir isso, seria maravilhoso, né? Sem dúvida. Foi excelente o nosso episódio de hoje. Aprendemos muito com você, Mônica, né? Fica claro porque você foi premiada, porque realmente aí tem Obrigada. um percurso incrível, né, de advocacy, né, e de realmente engajamento, né, em temas tão essenciais para que a população esteja saudável, né? E por isso foi um prazer ouvi-la durante nosso episódio de hoje do Saúde Crônica em Foco. Muito Eu que obrigado agradeço. e até breve. Ah, até breve, um prazer estar aqui novamente. Desejo muito sucesso aí, tanto neste quanto nos próximos episódios de vocês. Obrigada. Muito obrigado.